Alô, galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Bom, mais respostas dos inscritos, mais dúvidas, mais reflexões aí sobre essa situação de amanhã haver um leilão em Nova York, né? Um leilão virtual. Primeira pergunta de um inscrito que, por ser tão importante assim, preferi soltar vídeo. Até para que você dê sua opinião, haja uma dialética aqui, né? Bom, amanhã, no leilão que vai haver em Nova York, dos ativos da 777, e um deles é os 31% que ela tem, a 777, na Vasco SAF. Amanhã, leilão dos ativos da 777, e um desses ativos os 31% que ela tem na Vasco SAF. Ok. Quem adquirir amanhã esses 31% com maior lanço pode perder esse percentual? Isso é uma grande questão. Porque, por exemplo, na Câmara de Arbitragem, e o que consta aí dos contratos, né, o perdimento dos 31% por falta de aportes, impossibilidade de aportes e descumprimentos contratuais. Repito aqui, nos contratos assinados entre CRVG e 777, lá dentro tem cláusulas no sentido de perdimento dos 31% por não pagamento ou impossibilidade de aportar, né? Não pagamento dos aportes, não realização dos aportes, impossibilidade de fazer os aportes, né? Além dos aportes não serem feitos, para chegar a 70%, por não serem feitos, inclusive, haveria a perda dos 31% em nome do CRVG. Então, primeira indagação. Alguém que está lá fora, tem um advogado que foi consultado, adquiriria essas ações da Vasco SAF em nome da 777? Primeiro ponto. Segundo ponto, mesmo que ela pense que não vai perder não, tal, lá na Câmara de Arbitragem vai ver alguma coisa, eu vou adquirir os 31% e a Câmara de Arbitragem, que é a única que pode decidir sobre isso, é a única com jurisdição para decidir sobre isso, não vai me dar perdimento dos 31%, eu vou adquirir, ainda assim há um outro problema. Esses 31% estão bloqueados pela Justiça Americana na ação Lindenhall e 777. Então tem mais esse problema, né? O possível adquirente, né? O possível o cara que vai fazer o lance, né? Ele pode perder os 31% por descumprimento de cláusulas contratuais, né, que levariam à perda dos 31% para o Vasco, das ações, a retomada do Vasco, e tem a questão que tem 31%, desses 31% a penhora num processo judicial americano. Olha a problemática. E mais, ela adquirindo os 31%, o novo adquirente aí, adquirindo esses 31%, ela entraria na Câmara de Arbitragem, seria o sucessor, a 777 sairia e entraria o adquirente dos 31%? Eu não sei se o leilão será só dos 31%, ou se todo e qualquer direito sobre as ações da 777 na Vasco SAF. Isso é um outro ponto. Não é só amanhã colocar no leilão 31%, né? O cara adquire 31%. E os 39% que estão aqui na Câmara de Arbitragem em discussão? Também serão adquiridos? Será outro leilão? Está junto lá e ninguém falou? Esse novo adquirente passa a ser o sucessor processual? Por exemplo, era A, entrou B. O B passa a ser o sucessor nesse polo aqui da demanda, né? Isso é um problema também. Haverá uma discussão
nesses 39% com relação ao novo sucessor. Ou não, se não houver, só for os 31% da compra simples das ações. Então a gente não sabe, né? Eu tentei ver hoje com um amigo que está mais avançado com relação às questões internas do Vasco, não vou dar nomes, claro, né? Conselheiro, mas não tem como saber mais coisas, nem ele sabe, né? E ele é um dos caras que assinou o protesto lá, pedindo para que o Alain Belaciano respondesse por que ele tem ações trabalhistas de credores contra o Vasco e a presidente da AGE. Como é que até hoje isso não foi respondido? Então, nem esse conselheiro que é meu amigo não me respondeu, como é que eu vou saber, né? Bom, um outro ponto, né? O novo adquirente, 31%, ele entraria direto na Vasco SAF. Na lei das SAFs, não há uma impossibilidade de um novo sócio adentrar, não tem problemas, é livre a entrada, né? Teria que ser validado isso na justiça brasileira. A recuperação judicial teria que validar isso, porque olha um ponto interessante, o juiz hoje da recuperação judicial sabe que o Vasco pode ter apontado, sim senhor, olha, vou retomar os 31% aqui das ações da Vasco SAF, e 39% está subjúdice, eu vou vender para outro, vou ficar para mim. Então tem esse ponto também, né? Então o Vasco pode ter colocado isso aí na recuperação judicial, não sei, não tem como saber, não vivo disso aqui, né? Para ficar o dia inteiro fazendo vídeo, tem como. Hoje, como o assunto é maravilhoso, parte jurídica dá vontade de falar, né? Então tem mais isso aí, né? O cara que adquiriu os 31% vai chegar aqui na justiça brasileira e vai ter que validar isso aí na recuperação. Porque se for um adquirente com uma fama, sem liquidez, tem apenas, vamos supor, 20 cruzeiros, e esse 31% custou 20 cruzeiros. E o resto? E a liquidez para tocar o barco? Então são coisas aí que não tem resposta, né? Por enquanto. A gente vai aguardar essa situação. Então tem a questão da validação na recuperação judicial, né? E também a questão da entrada de um sócio novo, né? Na Vasco SAF. Tem estatuto lá da Vasco SAF, né? Acordos no português correto, como falava o Brizola, entre o outro e o Vasco, né? Isso é muito interessante. E outra coisa, hoje, para que a 777 pudesse vender, o Vasco pudesse vender ações da Vasco SAF, o juiz da recuperação judicial tem que autorizar. Olha a outra problemática aí, né? O juiz da recuperação judicial brasileira não estaria autorizando a venda da 777 de ações que pertencem a uma recuperação judicial, a uma recuperanda. É bastante complexo, aqui são reflexões para a gente ir pensando dia a dia, né? Vendo os desdobramentos. Amanhã tem mais desdobramentos, a questão de quem vai comprar, se não vai comprar. Tem a questão que ela pode perder os 31%, uma novo adquirente pode perder na arbitragem, está penhorada na justiça americana. Então, pendenga para tudo que é lado, meu amigo. Mas a gente vai aqui, né, em respeito aos inscritos, respondendo aí os comentários. Quando for um comentário complexo, complicado, eu até falo, né? Por exemplo, o letrado hoje, né? Fez um comentário. Você está dizendo especificamente o seguinte ponto. Você está dizendo especificamente o seguinte ponto, né? Eu falei no vídeo anterior, né, que um dos problemas que a 777 sentiu na pele foi que o juiz de primeira instância verificou que havia problema para tocar o barco, um clube centenário, que virou uma empresa centenária, né, que presta serviço social
não ficar à deriva de uma 777 da vida que iria falir, e a prova está aí. Então um letrado chegou lá, um inscrito, e falou assim, olha, com relação especificamente ao que você falou aí, prestação de serviço social, quem presta serviço social é associativo, a Vasco não presta serviço, a Vasco SAF não presta serviço social. Aí eu respondi lá nos comentários, né, educadamente, olha, eu sei, mas quem pediu, em nome de quem pediu o associativo, o juiz deu para que houvesse a continuidade do associativo prestando serviço social e que a Vasco SAF, né, comandada pela 777, não impossibilitasse, não destruísse essa questão macro aí do Vasco prestar serviço social na grande região ali, né, da Barreira, Grande Barreira, bairros periféricos. Então é muito pormenor que às vezes eu vou responder lá no comentário, né, ou então abro o vídeo e toco aqui o barco, porque é muita complexidade. Se gostou dos comentários, inscreve aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem lá. Vasco Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.